dia 8 de novembro, 14 horas e 6 minutos. Um carro prata passa pela área de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 9 minutos depois, é gravado por outra câmera na rodovia que dá acesso ao aeroporto. Ao ampliar a imagem, é possível ver com nitidez a placa. E logo na primeira letra, uma adulteração grosseira. Uma fita adesiva é usada para formar a letra A. Na verdade, a letra original é um F, que forma a numeração real da placa de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil de São Paulo. A viatura clandestina passa por mais 2 câmeras de segurança na rodovia. Quem dirigia esse carro? O que esse veículo foi fazer no aeroporto? Por que uma viatura da Polícia Civil estava circulando com a placa adulterada, o que é crime? O Fantástico ouviu pessoas envolvidas na investigação do assassinato de Vinícius. Elas contaram que no dia do ataque, essa viatura foi utilizada fora dos registros da polícia. Segundo elas, o agente que estava ao volante alegou à Corregedoria da Polícia Civil que fez uso particular de um carro oficial, um bem público, para vir ao aeroporto e que adulterou a placa porque não queria ser descoberto. Ele afirmou que estava de férias e que viria pegar um voo para Porto Alegre, onde ele ficaria por 2 dias. Mas quem é ele? É o investigador da Polícia Civil, Alfredo Alexander Raspa da Silva. O Fantástico teve acesso com exclusividade a imagens de câmera de vigilância do aeroporto de Guarulhos que estão sendo usadas para esclarecer o caso. Depois de deixar o carro no estacionamento do Terminal 2, Alfredo caminha às 14h25. Esse é o local de execução de Vinícius. Segundo informações obtidas pelo Fantástico, o voo dele partiria por volta de 15 horas. Só que do Terminal 1, que fica a 3 quilômetros de distância dali e onde também tem um estacionamento. O policial disse que perdeu o voo e que por isso foi para casa. O Fantástico apurou que ele ficou por horas no aeroporto. Inclusive, foi visto aqui no Terminal 2 depois do ataque, quando a área já estava cercada. 16h48, cerca de 40 minutos depois do assassinato, Alfredo aparece com o celular na mão esquerda. Caminha em direção ao local do crime. Por essa outra câmera, dá pra ver que ele se aproxima e levanta o celular. Parece tirar uma foto. Vai até o meio-fio. Tira outra foto, com ele em quadro. E com o local do assassinato ao fundo, o que aparenta ser uma selfie. Atravessa a rua. Para e tira outra foto. Anda mais um pouco. Faz um novo registro da cena do crime. Observa a movimentação durante alguns segundos, depois sai caminhando. Mas logo, retorna. Parece estar mexendo no celular. Depois, ele levanta o aparelho e volta a fotografar. Em seguida, Alfredo vai para o estacionamento. Apesar de circular em torno do local do crime, em nenhum momento Alfredo faz contato com os policiais que trabalhavam no caso. A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o que ele fazia no aeroporto, usando uma viatura oficial de forma clandestina e com a placa adulterada. Falo com o Alfredo? Eu conversei com o policial que dirigiu o carro. Ele disse que se equivocou de terminal, mas que tentou pegar o voo e que não conseguiu remarcar a passagem. Diz que planejava desde setembro ir a Porto Alegre fazer um curso. Explicou que ficou no aeroporto até 8 horas da noite porque tentou comprar uma nova passagem, mas desistiu da viagem por causa do preço. Sobre as fotos do crime, Alfredo falou que foi por interesse profissional, já que é policial. Ele reconheceu que errou ao usar o carro para fins particulares e disse que não conhece Vinícius e que não tem envolvimento com o crime. Nossa equipe apurou que Alfredo é policial do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. A viatura também é do DEIC. É o mesmo departamento onde trabalham policiais delatados por Vinícius Gritzbach. O empresário do ramo imobiliário estava sendo investigado por lavar dinheiro para o PCC e no fim do ano passado começou a negociar um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. Deu nome de integrantes da facção criminosa para quem fazia a lavagem e acusou policiais civis de corrupção. Segundo ele, eram agentes do DEIC, do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e também do 24º Distrito Policial da capital paulista. Nossa equipe apurou que o nome Alfredo Alexander Raspa da Silva não aparece na delação.
Em conversas com o Ministério Público, Vinícius manifestou medo de ser alvo de um atentado. Precisava de um amparo de vocês também, do que eu vou ter, porque senão vocês estão falando com morto-vivo hoje aqui. A promotoria chegou a oferecer a inclusão de Vinícius no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PROVITA, que é federal, mas ele recusou. O empresário tinha escolta particular, formada, em sua maioria, por homens da polícia militar fazendo bico. Vinícius Gritzbach foi atingido por 10 tiros e morreu no dia 8 de novembro, quando voltava de uma viagem a Alagoas com a namorada. Na semana seguinte ao crime, a polícia apontou a participação de 2 pessoas. Cauê Amaral Coelho, que estava no aeroporto e informaria a quadrilha da movimentação de Vinícius no desembarque. E Matheus Augusto de Castro Mota, que teria feito um pagamento a Cauê de R$5.000 e que é dono deste carro, que, segundo investigadores, circulou pelo aeroporto no dia. Cauê e Matheus estão foragidos. A polícia conseguiu ainda imagens dos homens que atiraram em Vinícius. Eles abandonaram o carro preto que usaram no crime em Guarulhos, a 5 quilômetros do aeroporto, e seguiram de ônibus até outro local, onde continuaram a fugir, num carro dirigido por Cauê. A identidade dos atiradores não foi revelada. Na sexta-feira, foram realizadas as primeiras prisões. À tarde, depois de uma denúncia anônima, homens da rota prenderam Alain Pereira Soares e Marcos Henrique Soares Brito. Eles são tio e sobrinho. Os PMs apontaram que num carro que pertence a Alain, mas é usado por outros membros da família, havia um saco de munição. Isso aqui não estava no carro. Parte tinha o mesmo calibre das balas usadas no assassinato de Vinícius. Eu tenho certeza que não tinha nada dentro do carro. Meu irmão está aqui de testemunha, não tinha nada. Isso apareceu não sei da onde dentro do carro. Matheus Soares Brito, irmão de Marcos, foi preso por um outro grupamento da PM. Os irmãos e o tio moram no mesmo bairro de Cauê Amaral Coelho. Ontem, depois da audiência de custódia, o Ministério Público pediu a liberação de Alain e Marcos por falta de provas. Matheus Soares Brito segue preso e teve os sigilos telefônico e telemático quebrados. Ele teria ajudado o olheiro Cauê a fugir. Matheus ele não negou, ele levou o Cauê para o Rio de Janeiro, disse que teve a incumbência de tirar o Cauê da cidade e dar fuga para o Cauê. Traremos elementos robustos que demonstrarão que essa carona não existiu. Se o Cauê está no Rio de Janeiro, se coincidentemente o Matheus e o Marcos também foram para lá, que é verdade, mas não foram juntos, não estão relacionados. Marcos e Matheus são 2 irmãos do bem. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota, disse que durante as prisões de sexta foram apreendidos também munição e celulares, que a investigação segue sob sigilo e que informações serão preservadas para garantir a autonomia do trabalho policial. Afirmou ainda que os policiais militares que faziam escolta para Vinícius seguem afastados e que as corregedorias da PM e da Polícia Civil acompanham as apurações e que medidas pertinentes serão tomadas.